Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós trabalharemos sobre a lei dos senos. Então, vamos com bastante atenção, com bastante calma para nós entendermos o que é isso. Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro, das páginas 192 e 193, e também realizar os exercícios 3, 4 e 5 lá das páginas 194 e 195. É muito importante que vocês façam esses exercícios, tá, pessoal? Então, vamos começar. Observem nessa situação. Eu quero determinar no triângulo abaixo qual é o valor do lado A. Então, você tem um triângulo ABC, está marcado um dos lados que mede 3 unidades e dois ângulos que medem um 80 graus e o outro 31 graus. E o terceiro ângulo não está marcado, mas não é difícil descobrir quanto mede o terceiro ângulo, porque nós sabemos que a soma de todos os ângulos de um triângulo resulta em 180 graus, correto? Observem que, ao somar 80 graus mais 31 graus, qual é o resultado? 80 mais 20 é 100, então 80 mais 31 é 111 graus. O terceiro ângulo não vai ser de 90 graus, então aí nós não temos um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo não vale o seno, o cosseno, né, as razões trigonométricas que nós já aprendemos, não vale a tangente, não vale o teorema de Pitágoras, não valem aquelas relações métricas do triângulo retângulo. E agora o que a gente faz? Como que eu resolvo esse problema? Porque existe sim uma maneira de descobrir quanto mede, quanto vale esse lado aqui do triângulo. Então, em situações das quais você obtém, para resolver um problema, você obtém um triângulo que não é retângulo, como que eu faço para descobrir a medida de um lado desconhecido? Será que tem como? Claro que tem como, pessoal. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Então, gravem a lei dos senos e a lei dos cossenos, que eu já estou dando um spoiler aí, elas vêm para nos auxiliar em triângulos que não são retângulos, tá certo? Então, se o triângulo não é retângulo, a gente não consegue utilizar as informações que nós já aprendemos. E aí, a lei dos senos entra para nos auxiliar, ok? Então, nós vamos deduzir essa lei dos senos de uma forma bem completa. E para isso, eu preciso que vocês tenham muita atenção, ok? Para vocês não se perderem em todo o processo, combinado? E ao final, a gente vai compreender o resumo, que seria o processo para resolver utilizando a lei dos senos, mas eu preciso que vocês entendam de onde ela saiu, e isso é muito importante, então prestem muita atenção nesse processo, ok? Observem aqui que a prof desenhou um triângulo qualquer, tá? Então, aí nós temos um triângulo ABC, ABC, e nesse triângulo qualquer eu demarquei os ângulos alfa, beta e gama, os lados ABC minúsculos, e nesse triângulo eu demarquei duas alturas, né? A altura H1 e a altura H2. Por que eu fiz isso? Para nós estabelecermos relações que valem em triângulos retângulos. Porque ao traçar a altura de um triângulo, nós sabemos que essa altura ela forma 90 graus, né? Com a base. Ela parte de um vértice descendo e fazendo 90 graus com a base oposta. E quando nós temos um triângulo retângulo, valem as razões trigonométricas, e é justamente esse o caminho que vai ser seguido. Primeiro de tudo, então, vamos entender esse triângulo qualquer aí. Então, esse é um triângulo qualquer, com ângulos aleatórios, né, genéricos. Nesse triângulo, A, B e C são as medidas dos lados, que eu já falei. H1 é a medida da altura relativa ao lado BC, então aqui nós temos o lado BC, e H1 é essa altura aqui. H2 é a medida da altura relativa ao outro lado, o lado AB. Então, aqui nós temos o lado AB e fizemos a altura relativa a ele. E nós também demarcamos os três ângulos correspondentes aos vértices A, B e C, alfa, beta e gama. Fechou? Localizadas essas informações, agora vamos operar com esses triângulos. A primeira coisa que nós faremos é identificar, então, naquele nosso triângulo grandão,
ele separado em dois triângulos. Lembram que nós tínhamos traçado a altura? Ao traçar a altura, nós dividimos então aqui em dois triângulos. E esses dois triângulos, eles possuem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E nesses dois triângulos aqui, nós podemos utilizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mas como nós estamos trabalhando a lei dos senos, nós vamos calcular o seno do ângulo beta nesse triângulo e o seno do ângulo gama, ok? O ângulo alfa, ele foi repartido aqui, né? Foi dividido em partes desiguais. Então, o alfa ficou esquecido nessa repartição que nós fizemos agora. Calculamos, então, aqui quem é o seno de beta. Então, o seno do ângulo beta é o quê? É o cateto oposto, que é H1, sobre a hipotenusa, que é C. Temos, assim, que seno de beta é igual a H1 sobre C, ok? E quem é o seno de gama? O seno de gama é o cateto oposto, que também vai ser H1, coincidiu, sobre a hipotenusa, que é B, ok? Aí nós temos os dois valores de seno separadamente de cada ângulo. Só que observem que nesses dois apareceu esse H1. Então, eu já estou vendo uma luz no fim do túnel. Eu posso tentar isolar esse H1 em cada um dos casos para depois igualar. Então, vamos fazer bem isso. Nesse primeiro caso aqui, a gente pode passar esse C que está dividindo para o outro lado multiplicando. Obtemos, então, que seno de beta vezes C é igual a H1. Fazendo a mesma coisa do outro, né? No outro triângulo ali, nós temos, então, que o seno de gama vezes B é igual a H1. E assim, observem, se isso aqui é igual a H1 e isso também é igual a H1, nós podemos concluir, então, que seno de beta vezes C é igual a seno de gama vezes B. E agora, observem que nós temos aqui seno do ângulo beta e seno do ângulo gama. E o que a gente pode fazer aqui, então? Nós podemos tirar esse C daqui e passar para o outro lado dividindo, e esse B passa para o outro lado dividindo também. E assim nós temos uma igualdade que o seno do ângulo beta dividido pelo lado B do triângulo vai ser igual ao seno do ângulo gama dividido por C. E esse é o começo da lei do seno, mas ela tem mais uma parte que nós vamos compreender adiante. Agora, nós vamos analisar o triângulo a partir da outra altura que nós fizemos, aquela outra altura inclinadinha. Então, observem que aqui a prof já fez a repartição do triângulo, né, em outros dois, dos quais nós, então, obtemos dois triângulos retângulos, porque a altura 2, a H2, faz 90 graus lá com a base. E aqui nós vamos novamente calcular o seno de beta e calcularemos o seno de alfa, porque nessa parte o seno de alfa ele ficou intacto, correto? Então, vamos calcular aqui primeiro o seno de beta. Nesse triângulo aí, H2BC, quem vai ser o seno de beta? Então, é o cateto oposto, que no caso é o H2, sobre a hipotenusa, que agora é A, ok? Esse é o seno de beta nesse triângulo em questão. Quem vai ser o seno de alfa agora? O seno de alfa vai ser o cateto oposto, que também é H2, sobre a hipotenusa, que agora nesse triângulo é B. E assim nós temos novamente um valor aparecendo nessas duas razões, que é o H2, e nós vamos tentar isolar esse H2 em cada uma delas. Primeiro ali no seno de beta, como que vai ficar então? Seno de beta vezes A é igual a H2, e o seno de alfa vezes B é igual a H2. E da mesma forma que nós fizemos antes, nós podemos então igualar esses dois aí, seno de beta vezes A e seno de alfa vezes B, obtendo essa igualdade. E para finalizar, nós podemos então fazer o quê? Passar esse A que está multiplicando para o outro lado dividindo e o B a mesma coisa. Obtemos assim que seno de beta sobre B é igual a seno de alfa sobre A, correto? E essa é a última parte da lei dos senos. E agrupando tudo isso, nós chegamos que em um triângulo qualquer,
correto? Um triângulo qualquer, não precisa mais ser um triângulo retângulo. Em um triângulo qualquer, se você faz o seno do ângulo alfa sobre o lado A, é igual ao seno do ângulo beta sobre o lado B, e é igual ao seno do ângulo gama sobre o lado C. Tá, agora vamos compreender de fato essa lei dos senos. Observem o seguinte, o que diz isso? Que se você calcular o seno de um ângulo e dividir esse valor pelo lado oposto a esse ângulo, que no caso aqui o lado oposto ao ângulo alfa é A, vai ser a mesma coisa que você fazer o seno do ângulo beta e dividir esse valor pelo lado oposto ao ângulo beta, que é B. E também vai ser igual a você calcular o seno do ângulo gama e dividir pelo lado oposto, que é o lado C, certo? Então, a lei dos senos nada mais é do que isso, você calcular o seno de um ângulo e dividir pelo seu lado oposto, e igualar o seno de outro ângulo e dividir pelo seu outro lado oposto, correto? E como nós já aprendemos que o seno de qualquer ângulo, né? O seno de um ângulo de 30 graus sempre será um valor específico, um número dado. O seno de 35 graus é um número, independente do triângulo, sempre o seno é aquela razão do cateto oposto pela hipotenusa. Aqui nós não temos hipotenusa e nem catetos, né? Porque esse triângulo é um triângulo qualquer. Mas nós fomos trabalhando de forma que nós chegamos nessa relação. Então, aqui o seno de alfa, quem vai ser? O seno de alfa vai ser um número lá da tabela das razões trigonométricas. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer um exercício para entender o comportamento dessa lei na situação para a gente poder desenvolver os processos, beleza? Agora, pessoal, nós vamos aplicar a lei dos senos em um exercício para nós entendermos então como é a resolução. E para isso, nós vamos voltar ao exercício que a prof começou a aula, que era para descobrir a medida do lado A nesse triângulo qualquer. Ele não é um triângulo retângulo. Observem que a lei dos senos diz que você precisa calcular o seno de um ângulo e dividir pelo seu lado oposto, e isso vai ser igual ao seno de outro ângulo pelo seu lado oposto. E é justamente isso que nós vamos fazer, porque nesse triângulo você conhece dois ângulos, consequentemente conhece o terceiro, só que você conhece apenas um lado e precisa descobrir o outro lado, correto? Então você tem que se atentar ao fato de qual lado você quer descobrir. Nesse triângulo, eu quero descobrir o lado A. Então, o seno de qual ângulo que vai ficar relacionado com o lado A? Vai ser o seno de 80 graus. E assim, nós montamos, utilizando a lei dos senos, que seno de 80 graus fica sobre A. E isso vai ser igual ao seno de 31 graus sobre 3. Porque observem que ali o lado 3 ele está oposto ao ângulo de 31 graus. Então, é esse ângulo que nós deveremos utilizar, ok? Nesse ponto do exercício, é o momento de vocês buscarem lá na tabela das razões trigonométricas para ver qual é o valor do seno de 80 graus e o valor do seno de 31 graus, porque nesse momento nós precisamos substituir esses valores, porque nós já sabemos que o seno de 80 graus é um número, é uma constante específica, da mesma forma que o seno de 31 graus. Buscando lá na tabela, nós encontramos então que o seno de 80 graus é 0,985, e isso foi substituído ali na nossa equação. E o seno de 31 graus é 0,515, que também foi substituído. Nesse momento, nós precisamos calcular essa equação, descobrir quanto vale o A. E para fazer isso, nós vamos passar esse 3 que está dividindo para o outro lado multiplicando, e o A para o outro lado também multiplicando. Obtemos, então, essa igualdade que está aparecendo aí para vocês. Nesse ponto, nós precisamos multiplicar o 0,985 por 3, correto? E dar sequência na equação. E assim nós obtemos essa igualdade. Para finalizar, para descobrir quem é o A, que é esse o nosso objetivo, então nós temos que passar esse 0,515 para o outro lado, dividindo, né? E fazendo essa divisão, nós chegamos ao resultado de A. Fazendo a divisão, então, o A é igual a 5,74. E assim nós descobrimos quanto vale o A nesse triângulo, utilizando da lei do seno. Correto, pessoal?
Deu para compreender um pouquinho, tá um pouco confuso, mas nós vamos resolver mais exercícios para que vocês fiquem mais familiarizados com a lei dos senos. Só que agora nós vamos dar uma pausa. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa é a nossa parte 1. Podem dar uma relaxadinha aí, tomar um pouco de água. Se precisar ir ao banheiro, vão. Mas não se enrolem muito e voltem aqui comigo para dar sequência na parte 2, beleza?